Imagine estar a mais de 10.000 quilômetros de casa, sobrevoando um território onde cada pessoa que te vê deseja a sua morte. Você está sozinho, sem reforços, sem garantia de que irá voltar. E, de repente, em um único segundo, tudo muda. Seu avião é atingido. As asas pegam fogo. Você se ejeta. E enquanto seu corpo despenca do céu, você assiste como a sua vida, como você a conhecia até aqui, simplesmente desaparece. A partir desse momento, você não é mais um piloto, não é mais um comandante, não é mais um homem livre. Você se tornou prisioneiro, refém, um alvo vivo dentro de um dos campos de prisioneiros mais cruéis do planeta. Mas essa não é apenas uma história de dor, tortura e sofrimento. Essa é a história de como um homem venceu o próprio inferno usando apenas a força da mente. O nome dele? James Bond Stockdale. E sua maior arma não foi uma pistola, nem uma bomba, nem um exército. Sua maior arma foi uma filosofia antiga, chamada estoicismo. Se prepare, porque essa história vai mudar sua percepção sobre dor, sofrimento e resistência. Capítulo 1 – A Queda. James Bond Stockdale não era um piloto comum. Ele era comandante de esquadrão, com décadas de experiência e centenas de missões completadas. Um homem treinado, disciplinado, moldado para suportar a pressão e tomar decisões com vidas em jogo. Na manhã de 9 de setembro de 1965, ele partiu do condés do porta-aviões USS Oriskany para liderar mais uma missão de bombardeio sobre o Vietnã do Norte. Era mais um dia de guerra, mais uma operação, mais uma chance de cumprir o dever e voltar para casa. Mas naquela missão, nada correu como planejado. Stockdale pilotava um F-8 Crusader a mais de 1.000 km por hora quando foi surpreendido por uma bateria antiaérea invisível. Um míssil o atingiu em cheio. Em segundos, o painel de controle pegava fogo, os alarmes disparavam e a cabine enchia de fumaça. Sem outra escolha, ele puxou a alavanca de ejeção e, num clarão, foi arremessado para fora, lançado no vazio em direção ao solo inimigo. Enquanto caía, Stockdale observava as vilas, as florestas e as estradas do Vietnã passarem sobre seus pés. Mas, curiosamente, sua mente não estava em pânico, nem desesperada, nem pensando na morte. Naquele instante de suspensão, entre o céu e a terra, entre a guerra e o cativeiro, ele teve um pensamento que ecoaria por todos os anos seguintes. Estou entrando num mundo para o qual me preparei durante toda a vida. Essa frase não era bravata, não era negação. Era um reconhecimento interno de que os anos de leitura, de filosofia, de estoicismo, finalmente encontravam um propósito prático. Na queda, ele não teve medo da dor, nem do fim. Ele teve clareza, porque James Stockdale compreendia que não se controla o que acontece do lado de fora, mas se pode controlar o que acontece dentro de si. E ao tocar o solo, cercado por aldeões hostis, com os braços quebrados, o rosto ensanguentado e um rifle apontado para sua cabeça, ele não chorou, não implorou, não gritou. Ele apenas aceitou e se preparou para o verdadeiro campo de batalha, o da mente. A dor é certa, a reação é escolha sua. Capítulo 2 – O Inferno de Hanoi. Assim que seus pés tocaram o chão, James Stockdale deixou de ser um combatente, deixou de ser um oficial, deixou de ser um homem livre.
Foi capturado imediatamente por civis e soldados, espancado no local, arrastado com braços amarrados, rosto ensanguentado, costelas fraturadas e levado diretamente para o centro de prisioneiros mais temido do Vietnã do Norte, Hua Lo Prison. Mas os prisioneiros a conheciam por outro nome, o Hanoi Hilton. Mas não se engane pelo nome irônico. Aquele lugar não tinha nada de conforto, nada de humanidade. Celas frias, espaços mínimos, úmidos, infestados de insetos e ratos. Um lugar desenhado não apenas para prender corpos, mas para quebrar mentes. Lá dentro não havia relógios, não havia calendário, não havia contato com o mundo externo. O tempo simplesmente desaparecia. Dias, semanas, meses se confundiam, mergulhando os prisioneiros em um limbo onde a única constante era a dor. As sessões podiam durar horas ou dias. Enforcamentos parciais, onde os prisioneiros eram pendurados pelos braços amarrados nas costas até os ombros se deslocarem. Pancadas nas costelas, no rosto, nos joelhos. Privação total de sono. Celas escuras, onde ficavam trancados por semanas sem qualquer som, além do próprio respirar e dos gritos que vinham das outras salas. Eles queriam mais que informações. Queriam transformar aqueles homens em peças de propaganda. Mostrar ao mundo que até os soldados mais fortes da Marinha Americana podiam ser quebrados. Mas James Stockdale se recusava a quebrar. Ele entendia, como poucos, uma verdade brutal. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Era uma lição de Epiteto, o filósofo estoísta que, ironicamente, também havia sido escravizado e compreendia que a liberdade real não está no corpo, mas na mente. Stockdale dizia a si mesmo nas longas noites, encarando o vazio da parede de concreto: eles podem quebrar meus bossos. Eles podem tirar minha saúde, minha liberdade, até minha vida. Mas eles nunca, jamais terão minha alma. E não era só ele. Mesmo isolados, os prisioneiros desenvolveram códigos secretos para se comunicar. Batidas simples, que significavam palavras, frases, mensagens de esperança. Cada batida era uma forma de dizer: você não está sozinho. Eles não venceram. Estamos aqui, juntos. Mas a guerra psicológica não dava trégua. A cada dia, novos interrogatórios, novas torturas, novas tentativas de dobrar sua vontade. E a cada dia, Stockdale apertava com mais força o que carregava na mente. A única coisa que nenhum inimigo jamais poderia roubar. O homem mais poderoso é aquele que governa a si mesmo. Epiteto. Capítulo 3. Liderança em silêncio. Preso, espancado, isolado em uma cela que mal cabia seu corpo, James Stockdale sabia de algo que os seus captores jamais perceberiam. Ele ainda era o comandante. Mesmo sem uniforme, mesmo sem rádio, mesmo sem contato visual com sua tropa, ele continuava no comando. Ele entendeu que sua missão agora não era mais derrubar alvos inimigos, não era destruir pontes ou cortar suprimentos. Sua missão era proteger as mentes, as almas, os corações de cada um dos prisioneiros americanos dentro daquele inferno. Porque, no fundo, ele sabia: se um homem perde a esperança, ele já está morto. Stockdale organizou, no mais absoluto silêncio, uma rede de comunicação usando o código de batidas. Uma linguagem secreta onde cada toque na parede, cada sequência de sons significava algo. Não eram apenas palavras. Eram lembranças de humanidade, de fraternidade, de resistência. Ele criou regras, diretrizes para a sobrevivência.
instruções sobre como resistir, até onde ceder durante os interrogatórios e quando simplesmente calar e suportar. A primeira regra: nunca, jamais trairá um irmão. A segunda: se for forçado a dizer algo, fale mentiras absurdas. Distorça, desvie. A terceira: lembre-se sempre, você ainda é um soldado. Você ainda é um homem livre, mesmo acorrentado. Ele se recusava a aceitar que aqueles muros definissem quem eles eram. E claro, isso tinha um preço. A liderança tem um preço. Stockdale escolheu ser o primeiro a receber as piores punições. Quando os interrogadores buscavam quebrar os prisioneiros, ele se oferecia, tomava a frente, apanhava, era arrastado, torturado sem trégua. Ele sabia: se eu resistir, eles resistem. Se eu cair, eles caem. Em um momento, percebendo que os vietnamitas queriam filmá-lo para fazer propaganda, mostrando que ele estava bem, que havia se rendido, ele tomou uma decisão radical. Usando um pedaço afiado de metal da própria cela, desfigurou o próprio rosto, cortou a testa, machucou os olhos, abriu feridas profundas. Ele deixou claro: vocês podem me exibir, mas o mundo verá que eu não fui e jamais serei quebrado. Quando isso não bastou, e eles o colocaram em confinamento total, sem luz, sem som, sem comida por dias, ele tentou tirar a própria vida, não por fraqueza, mas para proteger seus homens. Ele sabia: se eles me matarem, minha morte será uma mensagem. Mas se eu resistir, minha resistência será eterna. No mais absoluto silêncio, nas piores condições que um ser humano pode suportar, James Stockdale transformou dor em força, transformou tortura em resistência e transformou o isolamento em liderança. O verdadeiro líder é aquele que, mesmo na escuridão, guia outros sem precisar ser visto. Capítulo 4. A filosofia como arma. Quando tudo lhe foi tirado, quando o corpo já não respondia, quando a comida escassa era uma ração miserável e a única companhia eram o frio, a fome e o som distante dos gritos de outros prisioneiros, James Stockdale percebeu uma verdade brutal, definitiva e, ao mesmo tempo, libertadora. A única coisa que eles jamais poderão tomar é aquilo que está dentro de mim. Numa cela de menos de 2 metros de largura, entre paredes que pareciam se fechar cada vez mais, Stockdale encontrou refúgio não no corpo, não no exterior, mas no pensamento. Anos antes, em meio à carreira militar, ele havia mergulhado profundamente na filosofia estoica. Não por acaso, não por curiosidade superficial, mas por compreender intuitivamente que um dia a vida lhe cobraria cada página lida. Ele lembrava-se de Epicteto, um escravo que 2000 anos antes enfrentou dores, humilhações e privações e que, mesmo acorrentado, dizia: não são as coisas que nos ferem, mas a opinião que temos delas. Essa era sua arma secreta, sua fortaleza interna, seu escudo invisível. Ele repetia para si, como um mantra, vez após vez, dia após dia, no silêncio, na escuridão e, principalmente, nos momentos em que a dor parecia insuportável. Não controlo o que fazem comigo, mas controlo como respondo. Cada golpe, cada grito, cada tentativa dos algozes em quebrar sua mente, ele absorvia como prova de que seus pensamentos eram território soberano, um lugar onde nenhum carrasco jamais pisaria. E não era só sobre ele. Através das paredes, através dos toques ritmados, ele espalhava essa filosofia como se fossem sementes lançadas no deserto. E, contra todas as probabilidades, as sementes germinaram. Eles sabiam que não importava o quanto seus corpos fossem enfraquecidos, o quanto fossem humilhados,
ou quanto tempo estivessem isolados, enquanto seus pensamentos fossem livres, eles permaneceriam invencíveis. E Stockdale, no mais absoluto vazio, na solidão mais cruel que um ser humano pode enfrentar, não se sentia uma vítima. Ao contrário, sentia-se um aluno da vida. Ali, naquela cela, ele compreendia profundamente uma lição que poucos no mundo seriam capazes de aprender na pele. A liberdade não é um lugar. A liberdade é um estado da mente. E foi assim que James Stockdale enfrentou o horror, venceu o desespero e transformou a dor em um monumento invisível à resiliência humana. O homem mais livre é aquele que se liberta de suas próprias paixões. Epicteto. Capítulo 5. A libertação e o legado. Ano após ano, dia após dia, o tempo se arrastava. No vazio, na dor, na escuridão, mas também na resistência silenciosa. 6 anos e 8 meses. Este foi o tempo que James Stockdale permaneceu prisioneiro. Quase 7 anos de tortura, de isolamento, de fome e de batalha mental ininterrupta. Mas o mundo lá fora mudava. As negociações de paz avançavam, a pressão internacional crescia e finalmente o impensável aconteceu. No dia 12 de fevereiro de 1973, James Stockdale, junto de outros prisioneiros americanos, foi libertado. Ao pisar novamente em solo livre, seu corpo era a própria cicatriz viva do que havia enfrentado. Ombros deslocados, pernas fraturadas, problemas pulmonares irreversíveis, cicatrizes no rosto, no peito, nas mãos e marcas invisíveis, muito mais profundas, que nenhum exame médico poderia identificar. Mas, apesar de tudo, uma coisa permanecia intacta. A mais importante de todas: sua mente, sua alma, sua dignidade. De volta aos Estados Unidos, Stockdale não buscou vingança, não se fez de vítima, não se colocou como herói no sentido clássico. Ele sabia que o verdadeiro heroísmo não está nas medalhas, não está nas homenagens, está naquilo que você escolhe fazer depois da dor. Ele se tornou um professor, um mentor, um exemplo vivo de que a verdadeira liberdade começa dentro. Em palestras, entrevistas e livros, ele compartilhava uma filosofia simples, brutal e libertadora. Você nunca deve confundir a fé inabalável de que você pode e vai prevalecer no fim com a disciplina de encarar os fatos mais brutais da sua realidade atual. Esse ensinamento ficou conhecido como o paradoxo de Stockdale. Stockdale ensinava que não se trata de otimismo cego, nem de pessimismo destrutivo. Trata-se de coragem. Coragem de olhar o pior sem desespero e coragem de acreditar no melhor sem ingenuidade. E esse paradoxo não serve apenas para quem está em guerra, serve para mim, para você, para qualquer um que esteja enfrentando uma batalha invisível, seja uma doença, uma crise, uma perda, um fracasso. James Stockdale provou ao mundo que o corpo pode ser acorrentado, mas a mente nunca. Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. Que a liberdade é algo que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos tirar. Homens fracos buscam conforto. Homens fortes buscam sentido.